essas tretas do agro com empresas geralmente europeias nesse momento, né? Porque o Brasil exporta muito para a Europa, né? Problema com a Danone, né? Chamou a atenção do mundo todo, porque o cara, um CEO da Danone, lá na França, ele dá uma entrevista na Reuters e aí diz que o Brasil produz soja de uma maneira que não é confiável e tarará, tarará, né? Aqui até o site da Danone você vê os produtos dela. Depois disso aqui, houve uma reação, no nosso site mesmo a gente publicou a reação. Aqui, ó. Diz aqui, ó. A francesa Danone não compra mais soja do Brasil. Danone anunciou que parou de comprar soja do Brasil e insinua que não há uma única fazenda sustentável no Brasil. Não aos produtos da Danone, inimiga do agro brasileiro, não merece nosso dinheiro. Rapaz, o agro reagiu de uma maneira que o cara daqui, o senhor daqui do Brasil, não é assim, nós continuamos comprando a soja, tá? Continuamos comprando os produtos agrícolas do Brasil, voltou atrás mesmo, mas o estrago foi feito. Esse produto aqui, esse tal de IoPro, né? IoPro. Esse negócio era 12 reais. Meu amigo, tem até uma publicação hoje dizendo que estão achando a R$3,40 em alguns supermercados pelo Brasil aí. Por quê? Porque é produto perecível. Ou vende, né? Ou estraga. Tem prazo de validade. O agro agora reage, né? Olha, aí tem muitas coisas envolvidas aí. O interesse pelo mercado internacional é muito grande pela dimensão que o país ganhou em vários produtos da agropecuária. E isso incomoda a economia rural de todos esses países. A França, por exemplo, deve ocupar cerca de 2 ou 3% de sua sociedade no campo. Mas é uma sociedade muito ativa, né? E eles fazem boicote lá, eles fazem protestos significativos. Eles têm eu acho que não tem uma vez que eu fui na França que eu não peguei um protesto de agricultor. Já peguei pelo interior, peguei já em Paris, o agricultor protestando. Eles são fortemente subsidiados, eles têm reserva de mercado, a gente tem dificuldade em exportar para essas regiões, com todos os atributos que eles criam, os artifícios que eles criam, mas a gente continua a crescer. A gente tem mais de 100 milhões de hectares disponíveis para agricultar ainda, né? Ninguém tem isso no mundo, e a gente produz 1 a 2 safras, no caso de frutas até 3. Você produziu uma safra de milho, hoje você tem a safra do verão e a safra do inverno, a safrinha e a safra habitual, que ninguém faz isso. Então, a dimensão da produção brasileira, o custo de produção da produção brasileira é muito baixo e consegue competir em qualquer lugar, mesmo com essas barreiras todas. O que há também é uma consciência da sociedade consumidora brasileira sobre a importância que o agro tem. Houve um tempo que o agro era o bichinho feio da economia brasileira. Mas hoje é quem mais emprega, hoje é quem mais gera divisa, hoje é quem mais... O usineiro deixou de ser usineiro, industrial. Quando eu cheguei aqui em Pernambuco, falei, mas por que vocês têm esse problema com o pessoal de usina, né? Porque eu vim do Rio de Janeiro, no Rio não tinha isso. Mas por que vocês têm? A questão, acho que ainda colonial, ou o Jamil quer explicar, não sei, hein? Não, eu queria fazer uma pergunta para Pio, né? Secundando sua observação. O agro é pacifista, eu acho que o brasileiro é pacifista também. Claro. Mas eu fiquei imaginando assim, será que a gente não poderia devolver na mesma moeda, propor um boicote? Porque eles também produzem e vendem para a gente. E aqui houve mesmo, né? Eles não boicotam, não, eles proíbem você de entrar, não é? E eles estão aqui ofertando tudo para um grande mercado consumidor, que é o nosso. Assim é bom, né? Assim é bom, só... E outra coisa, nós tivemos agora essas queimadas, né, que ocorreram na região amazônica, no Cerrado, Pantanal. Essas queimadas, elas chamaram a atenção do mundo para o agronegócio aqui. A Europa, a União Europeia, já tem uma legislação aprovada para não comprar de país que não tenha preservação ambiental. O Brasil trabalhou aí para adiar. Já era para entrar em vigor. Isso é muito ruim, porque é o seguinte, a Marina mesmo, ela é uma crítica, né, há muitos e muitos anos da situação ambiental.
Ela estava no primeiro governo Lula, depois que teve Petrolão, Mensalão, ela correu do governo, esculhambou com Lula, chegou a ser candidata a vice de Eduardo Campos, né, Hamilton? Foi candidata a vice de Eduardo. O pessoal se esquece. A vice de Eduardo Campos era a Marina, a atual ministra do Meio Ambiente. Voltou e o pessoal do próprio partido lá do presidente, vez por outra a gente vê notinha aí dizendo que ela já devia ter saído. E essa situação da queimada aqui, que não conseguiram minimizar, sequer resolver, esse problema vai gerar uma situação econômica grave para o setor do agronegócio, principalmente para o pessoal que manda produto para a Europa, viu, Pio? Olha, as exportações são muito, tem padrões de qualidade que os importadores exigem por essas barreiras que se criam lá fora. Então, o volume que se exporta já é um volume bastante qualificado e monitorado para não ser barrado nos países para onde se exporta. A ministra Marina é tricampeã, ela todos os recordes de queimada foram nas 3 ministérios dela. As 3 vezes que ela foi ministra, o recorde maior, inclusive esse último. É impressionante. Ela é recordista de queimada. Existe... O gráfico mostra isso. Isso primeiro governo Lula, pegou parte do segundo, e depois agora. E agora, os três recordes são incrível, dela. Incrível o gráfico de queimada. Os 3 recordes são dela. Há um interesse mundial sobre a Amazônia. O próprio discurso inseguro do presidente manifesta isso, né? Deixa isso muito exposto. Hoje eu estava ali uma notícia de que o grande projeto, a presença dos militares na Venezuela, ali, no limite da Venezuela, passa para o Ministério do Desenvolvimento. Você viu isso hoje? Sai da órbita do Ministério do Exército e vai para o Ministério do Desenvolvimento. Então, você imagina, numa hora dessa, com toda essa turbulência que está acontecendo com a Venezuela, com o petróleo ali do litoral, o país retirar o exército... Que é vizinha lá em Roraima. Retirar o exército e pôr o Ministério do Desenvolvimento. E tem uma cidade que o ditador lá diz que não é do Brasil, é dele. Já tem essa conversa. Ele vai dizer qualquer coisa. Aquela Amazônia hoje, você não consegue entrar. Eu tenho escutado com muita atenção e recomendo que se leia o livro de Aldo Rebelo sobre a Amazônia, que tem aí o terceiro estágio, algo assim. E tem já o segundo livro. Aldo Rebelo foi comunista, foi presidente da UNE, é um estudioso do assunto, conhece a Amazônia dessas pessoas que estão aí atuando sem maiores vínculos, com isenção. A Amazônia é o lugar onde mais tem ONG no mundo. Tem mais ONG na Amazônia que no resto do mundo todinho. E o país não consegue entrar, a polícia não entra, a classe política não entra, o jornalista não entra. É absolutamente fechado. E só entram as ONGs e os estrangeiros. Então isso é uma coisa que, se você escutar Aldo falando, o volume de dinheiro que se transfere para lá, que é usado lá dentro, e a proibição que se faz que os indígenas possam crescer, possam prosperar, eles têm que se manter na nulidade que são, nas dificuldades que têm, no século de não sei quando, 1500. Então, essas coisas todas, a Amazônia, quando se permite que esses incêndios florestais aconteçam, abre-se a porteira para a cobiça internacional que interessa a setores brasileiros aqui dentro. Também tem isso. Eu vejo essa questão da ignorância, né? Aqui, ó, quando era Fernando Henrique, aí, 2003 é Lula. O aumento. Aqui, outro Lula, Dilma, né? O pessoal, eu gosto de gráfico, de estatística, porque é matemática. Política, às vezes a pessoa fala o que quer, não é isso, Jamil? Política, às vezes fala o que quer, mas gráfico não, gráfico é matemática. Aí você teve aqui, essa situação todinha de queimada aqui, né? Houve uma diminuição aqui em Dilma, Temer, manutenção e tal. Quando pegaram e falaram de Bolsonaro, ele estava bem abaixo do que aconteceu nos governos de Lula e de Dilma, né? Mas teve muita queimada. E agora nós voltamos a ter esse ano. Nesse momento está chovendo. Só para misturar com a França, e a França calada, no caso, que a França lá atrás era Sarkozy. Macron, perdão. Também teve uma briga grande com o Bolsonaro, né? Foi.
Inclusive, coisas absurdas foram colocadas, porque é o seguinte, imagina você ver um ator, né, como o Leonardo DiCaprio, publicar uma fotografia como se fosse aqui da Amazônia com girafa correndo do fogo, pô. Na Amazônia não tem girafa, né? A Amazônia não tem girafa. Agora, eu fiz questão de, quando estive lá, e agora faço um programa também para o Norte, de visitar as comunidades, conversar e tal. Eu me lembro que eu tinha atravessado o Rio Negro, estava numa tribo, e estava o cacique com um celularzinho e tinha um gerador dentro da tribo, né? Aí daqui a pouco despenca lá aquela castanha. Aí, castanha do Pará, que agora é castanha do Brasil, caríssima, né? Fora do país é cara essa castanha, não é brincadeira não. Dá trabalho para limpar e tal, mas é cara. Falei, o senhor sabe a riqueza que o senhor tem aqui, não? Essas castanheiras todinhas. Mas cai aí. Cacique, nem sabia. Entendeu? Assim. Provavelmente estava com o celular e eu estava postando na Bet, né? É uma infelicidade isso. É uma infelicidade. Agora, quando você vai para o gráfico, que a gente vai. Não, vamos para o número. Aí o bicho pega. Porque a gente vê claramente. Ó, Fernando Henrique mesmo, ó. Passou o governo todo, caiu aqui e tal. Uma das pessoas que está no governo agora de Lula, que conseguiu recuperar a Mata Atlântica lá em São Paulo, foi o Geraldo Alckmin. Mas ele recuperou e depois veio aquela seca, né? Aí seca, vento, incêndio, mas ele conseguiu recuperar boa parte da Mata Atlântica, né? É uma pessoa que é muito responsável do ponto de vista do meio ambiente.